Yes. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde! Agora eu quero o nosso grito de guerra. Qual que é? Eu sou o quê? Eu sou o PPGEduMat! Agora traduz And in the program, we have a tradition. A tradition starts this year, and we are PPGEduMat about this program. I'm so sorry. Foi mais ou menos. Do you understand or? I will bring lots of confusion to you as well. Gente, com esse clima de alegria, a gente queria agradecer a todos os presentes e dar início ao nosso próximo momento, o nosso seminário. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos aqui e principalmente a presença de duas pessoas muito importantes para esse momento, né? A Kicki, que vai apresentar esse seminário pra gente, ela tem interesse em pesquisa em acessibilidade à matemática, em diferentes níveis de sistemas educacionais. Seu doutorado, em 2014, enfocou as preocupações dos professores e estudantes de matemática durante o programa de formação dos professores. O objetivo era dar voz àqueles que se inscreveram no sistema, às vezes sem ter a oportunidade de compartilhar com ninguém os desafios que vivenciaram. Com esse trabalho, aprofundou o interesse na inclusão e em como a educação pode ser mais acessível, inclusive no ensino superior. Atualmente, estou envolvida em pesquisa sobre a formação de professores de matemática no projeto TRACE. Adota uma abordagem longitudinal para rastrear as mudanças na prática dos professores de matemática iniciantes ao longo do tempo, com um foco específico na diversidade e na inclusão. And we just read your curriculum for the environment. Okay. And nesse momento, a gente queria chamar agora quem, Lara? Quem para mediar essa linda conversa que a gente vai ter hoje à tarde? É uma professora muito estilosa. Ela é mãe do Francisco. Eu acho que agora ficou fácil, né? Então a gente vai chamar aqui a professora Luzia para estar mediando essa conversa com a gente, tá? Então seja muito bem-vinda, Luzia. And we welcome you to our program. Thank you. Okay. Ok, eu deixei muito claro para a Sueli que eu ia fazer mediação, mas que eu tenho zero condições de fazer tradução. Então eu vou fazer que nem o Luiz fez agora no início, dizendo a folha está com o Vitor e porque eu disse, então vai ser assim. E vou falar assim, a tradução estará com Cida, Vanessa, Camila, Luiz, e então vai ser assim, Marina e Sueli. Enfim, vai ser uma tradução meio em parceria, porque tradução é uma coisa difícil de fazer, que exige duas coisas: inglês e memória, coisas que eu não tenho. I'm just saying to them that I'm here to make the conversation, but I have no memory and no wish to do translation. But they are going to help me with this, so we're going to be fine. Eu quero só coisas a mais na apresentação da Kicki. Kicki é mãe de 2, ama música e dançar, o que podemos comprovar no evento de onde estamos vindo agora, essa semana. E além disso, adora correr em florestas, correr em montanhas. E a Kicki faz isso. Tipo, eu pego um mapa, impresso
expresso e sai sozinha lendo esse mapa, correndo montanhas. Ela chegou aqui e a primeira coisa que ela fez saindo da casa da Bruna, só com o GPS, foi sair correndo em direção à Lagoa Tatiaia, deu várias voltas, voltou para casa, então é uma coisa importante para ela. I'm just saying that you love music and dancing, especially with us. And you love running, forests, and mountains, and just saying that part right now. Sim, são pequenas. And mothers. Yes. Song. The child. Yeah, the children are, the son is like this big and 26. And the daughter is this big and 25. And I'm this big and 51. So it makes sense, doesn't it? Okay. Okay, I will speak English, and the first slide I will just speak to, and then I think to see if you can wrap up what I am saying. And I think you will understand why it's no text. And then I have a translation, and I have a very dear student, colleague, friend who has helped me with the details. And there are some concepts that we might trouble afterwards. So please, I invite you to do that with us, with me. Ok, acho que tudo bem, ela vai colocar os slides, tem a minha tradução, então ela acredita que a gente vai conseguir acompanhar o que ela propõe para a gente agora à tarde, mas se vocês tiverem alguma questão, problema, coloca para ela, mas de qualquer forma a ideia é problematizar juntos alguns conceitos, tá bom? And there will be some long parts that I will read in English. There is a Portuguese translation, and they are important to read through. So either if someone reads them loud, or if you read them by yourself. I don't know what's best. You can advise me on what's best. Okay, so let's go. How long time do we have? 1 hour. Okay, perfect. What I'm going to talk about today is troubling methodology. And I will invite you to work with me. Tudo bem? Ela falou que vai ter depois textos mais longos nos slides, que ela vai ler em inglês, mas ela gostaria que a gente lesse ali em português ou em voz alta, enfim. E que ela vai colocar agora. But first, I want to introduce you to me, because this is part of me. This is Stockholm University in winter. This is a mountain in South Africa a few months ago. And this is the same mountain. And this is where I hit my forehead. I still have like a small scar here. This is a house in Sweden where I spend my spare time. It's like in the middle of nowhere, and it's such a beautiful place to rest. This is my music, parts of my music. I play a lot, I dance a lot, but I'm a student, always a student, learning. Invite me for a coffee, and I will always say yes. Yes. It can be on me, but yes, I love coffee. I'm also inspired by people, and the traces of people. So these are two examples of how people can show their traces in the city. All of a sudden, someone's footprints are marked on the pavement, or someone has spent hours and hours on a painting in a very rough place, but it's so beautiful. So this is
This is part of me. Eu tenho a sensação que vocês estão entendendo massa, então vamos lá. Ela quer se apresentar para a gente, então ela trouxe aqui partes do que a compõe. Então ela coloca ali a natureza, praia, uma montanha na África do Sul, onde ela ficou alguns meses, 6 meses agora, né, no sabático. O trecho, né, que a gente pode acessar essa montanha fazendo trilha, onde ela percorreu e que gerou a cicatriz que ela está agora na testa, a casa, a música dela, o café, para o qual ela nunca diz não, então se vocês quiserem conversar com ela, eles são uma boa entrada. E a arte, que de um modo geral é como ela destaca, representa aqui as pessoas que a inspiram, né, na vida. Mostrando ali ao lado das pegadas para dizer que essas são marcas que a gente deixa no mundo e que então são marcas que inspiram a vivência dela. So, let us start with a brief individual task. You see the Portuguese next to the text. So, thinking about ethical and methodological concerns in research. You can see that there might be some power relations going on, power dynamics that bring new challenges to the fore. Things become problematic. So, I imagine you are from different contexts. You're doing maybe a developmental work with students or in schools, or you do research, or you lead research, or whatever. But my question is, what are your experiences from research or developmental projects that you have been leading? Like where there are disturbances, you are challenged by the thing you do, often with human beings. Okay, so I will keep quiet and ask you to write by hand or on your computer briefly what you come to think about. 2-3 minutes. Tudo bem, né, gente? A questão está aí do lado e ela vai dar uns 2-3 minutinhos para que a gente possa escrever ou pensar sobre uma resposta nossa para essa questão. Tá?
Okay, finish what you write right now and we'll continue. Why I do this is because I don't want to pose my things on you without you reflecting on what you do. Ela quer fazer esse tipo de exercício com a gente porque ela não quer colocar as ideias dela pra gente sem antes que a gente pense, que ela conheça um pouco do que a gente pensa sobre isso. And I also want to share, what I share with you today is things I've been thinking of since maybe 2009. It's quite many years now, and I realized I need to get this down, so I wrote a paper to a conference in Sweden that is next week. Ela quer compartilhar com a gente algumas ideias, algumas coisas que ela vem pensando desde 2009 e que agora está sistematizando, né, e acabou escrevendo um artigo que vai ser apresentado na semana que vem no Congresso. So I share this with you. It's new, and I think it's not new because this is also what we all think about, but you are the first ones I shared with. Ok? Nós somos os primeiros, então, a conhecer essa sistematização que ela faz. É um papo novo a produção, a sistematização. Como ela disse, ela vem pensando nisso desde 2009. So I will read this one. The title is Engaging, Creating, Exploring, Researching with. What if the student teachers posed the questions and decided what information is relevant, needed, necessary, and how they want to get involved in research? This paper is concerned with trouble in research with mathematics student teachers. It draws on ideas of inclusive approaches in research and on transparency and presence in the whole process. Two situations from a previous study exemplify trust between the people involved, showing that both agency and responsibility for the common project can create a more equal relation among all participants. In this case, it's a student, teacher, and a researcher. How to challenge the distribution of power even more, to explore new research approaches together is hence a trouble to stay in. And now we get the release version. Eu vou com vocês envolver, criar, explorar, pesquisar com. E se os estudantes, os graduandos, fizessem as perguntas e se decidissem que informações são relevantes, necessárias, importantes e como eles querem se envolver na pesquisa? Esse artigo preocupa-se com problematizar pesquisas com graduandos e licenciatura em matemática. Baseia-se em ideias sobre abordagens inclusivas e pesquisa de transparência e presença em todo o processo. Duas situações de um estudo anterior exemplificam a confiança entre as pessoas envolvidas, mostrando que tanto a agência quanto a responsabilidade pelo projeto comum podem criar uma relação mais igualitária entre todos os participantes, neste caso, graduandos e pesquisadores. Como desafiar ainda mais a distribuição de poder, explorar novas abordagens de pesquisa juntos é, portanto, um problema para estar junto. On this, I also want to get you a glimpse of where I come from. I'm not intending to solve a specific problem. I would rather try to draw a rough painting of what I've experienced and to, inspired by Haraway, stay with the trouble. And this I want to do in further discussions with critical friends, and you here are my critical friends. We are all. The painting I want to sketch is showing what is disturbing and cloudy, and attention is hence drawn towards what is and what matters. It's an act of being present in the presence. Problematizando ou perturbando os dados,
A seguir, elaboro duas situações que ocorrem em minha própria pesquisa. Não pretendo resolver um problema específico. Em vez disso, tentar traçar um esboço do que experimentei e, inspirado por Haraway, estar com o problema em discussões posteriores com amigos críticos. A pintura esboça o que é perturbador e nebuloso, e a atenção é voltada para o que importa, é materializado, é um ato de estar presente na presença. So the first situation. One student sent me a text message to make an appointment. Since I felt it was urgent, I invited her the same afternoon as she started to talk. I think you know what I want, she said. No, I don't know. Please tell me, I replied. I was silent for a long time, and then she continued. I don't want to read about how I was in the beginning. I had a very poor language, and I didn't get the high demands from the teachers. I was not able to express myself as good as my classmates. I would not write anything that can put you in a bad light, I said, but it would be interesting to write about the dedication one can see in your eyes. We have talked about that before, and she seemed to remember the occasion I was referring to. She left after some minutes, and I did not know what would happen with our relation as researcher and student. I continue. No, maybe you can take this first part. Do you want that? Uma situação. Um aluno me enviou uma mensagem de texto para marcar uma consulta. Como sentia urgência, convidei-a na mesma tarde e ela começou a falar. Acho que você sabe o que eu quero, disse ela. Não sei. Por favor, diga-me, respondi. Ficou em silêncio por um longo tempo, então ela continuou. Eu não quero ler sobre como eu era no começo. Eu tinha um vocabulário muito pobre e não atendia às altas exigências dos professores. Eu não conseguia me expressar tão bem quanto meus colegas de classe. Não vou escrever nada que possa te colocar em maus lençóis, mas seria interessante escrever sobre a dedicação que se vê nos seus olhos. Já havíamos conversado sobre isso antes, e ela parecia se lembrar da ocasião a que me referia. Ela saiu depois de alguns minutos, e eu não sabia o que aconteceria com nossa relação como pesquisadora e aluna. So this is my ethnographic fieldwork, so you know why I talk like these situations. Porque essas são as notas etnográficas dela, para que a gente entenda que ela trabalha nessas situações. So let's continue. However, I could happily conclude that after our meeting, she again was one of the participants that contacted me regularly, asking for advice or just initiated chit-chats to tell something interesting she had on her mind. The first signal that everything was okay came just after a few days after this meeting. She was already there as I came, and we found a meeting room where we could sit and talk without disturbance. She started to tell me her story, but interrupted herself. Hey, why didn't you bring your audio recorder? She said, she asked challengingly. I have a lot of things to tell you. She urged me to go and get my audio recorder as she wanted to contribute to my research, and her story was important to tell. No entanto, pude felizmente concluir que, após nosso encontro, ela novamente foi uma das participantes que me contatou mais regularmente, pedindo conselhos ou apenas iniciando bate-papos, para contar algo interessante que ela tinha em mente. O primeiro sinal de que estava tudo bem veio poucos dias depois da reunião. A aluna mandou uma mensagem e marcamos o encontro no dia seguinte. Ela já estava lá quando cheguei. Encontramos numa sala de reuniões onde poderíamos sentar e conversar sem ser incomodadas. Ela começou a me contar sua história, mas se interrompeu. Por que você não trouxe seu gravador? Ela perguntou desafiadoramente. Tenho muitas coisas para te dizer. Ela insistiu para que eu fosse buscar meu gravador de áudio, pois queria contribuir com a minha pesquisa e sua história era importante para ser contada. I see this student, one of them, who grows even if it seems to be very, very hard. I met her
her language was, so to say, very big, the Swedish language. And she learned from teacher education that language, you should be proficient, you should know the Swedish vocabulary and the language perfectly. Otherwise, you wouldn't be a good math teacher. Ela vê essa aluna como alguém que conseguiu crescer num contexto desafiador, assim, sem condições, né? Então, a língua para ela era um contexto, não vou traduzir, tá, gente? Vou explicar. Era um contexto árido, porque lá se concebe que para ser um bom professor de matemática você tem necessariamente que dominar a língua dominante, né? So, for me, it became very important to understand what they were talking about, these students, and how they perceive the education. Because I had to be on their side, so to say. Para ela é muito importante entender o que os estudantes estão dizendo, porque ela tem que estar do lado deles, né? Okay, and I will share a second situation which is shorter, yeah, you will see where we're going. So I got a phone call from Anna. She was accused for plagiarism. Do you know what that is? When you copy someone's work without telling. What she had been told was that she had to rewrite the text before the examiner could assess it, since it was a way of writing, since her way of writing was not acceptable. Anna didn't know what to do, and as she called me, she was upset and wanted advice. I don't want to disturb you, Kicki, but I need your help to understand what they mean. Will they stop me from continuing my education? I need the diploma to get employed. I have a job interview next week. What happens if I cannot finish this work? What do they want me to change? I have used the literature as I thought we should, but my examiner says I cannot do it in that way. They say I have copied texts. I don't want to do anything wrong. This is the way we do in my country, and I thought it was right. Então, a segunda situação é essa. Recebi um telefonema de Ana. Ela foi acusada de plágio. O que lhe foi dito é que ela deveria reescrever o texto antes que o examinador pudesse avaliá-lo, pois essa forma de escrita não era aceitável. Ana não sabia o que fazer e, ao me ligar, estava chateada e queria um conselho. Não quero te incomodar, Kicki, mas preciso de uma ajuda para entender o que eles querem. Eles vão me impedir de continuar meus estudos? Preciso do diploma para conseguir um emprego. Tenho uma entrevista de emprego na próxima semana. O que acontece se eu não conseguir terminar esse trabalho? O que eles querem que eu mude? Usei a literatura como pensei que deveríamos usar, mas meu examinador diz que não posso fazer dessa maneira. Dizem que copiei textos. Eu não quero fazer nada de errado. É assim que fazemos no meu país. E eu achei que estava certo. So, the game of doing research is a bit difficult sometimes. So, we can see that intentions for conducting research are different, and we have to be transparent. In a recent review concerning issues of diversity, as is my interest in mathematics teacher education, it showed that most studies did not explicitly involve student teachers as active agents in research projects they were participating in. Few studies invited the students to negotiate the concept of diversity in order to be prepared for diverse contexts and challenged in the future's work with school. And thinking about this made me ask, so what if the student teachers posed the questions? What if the student teachers decided what information is relevant, needed, or necessary? Or what if they participated in ways they find engaging, creative,
creative and relevant with respect to the questions raised. How can we create those methodologies? Metodologias. As intenções para se fazer pesquisas são diversas e a transparência nesse jogo é fundamental. Uma revisão recente sobre questões de diversidade na formação de professores de matemática, feita pelo Skog e Baleiro, mostrou que a maioria dos estudantes não envolvia explicitamente professores em formação como agentes ativos em projetos de pesquisa dos quais participavam. Poucas pesquisas os convidavam a negociar o conceito de diversidade a fim de estarem preparados para diversos contextos e desafios no seu futuro trabalho na escola. Isso me fez questionar. E se os graduandos fizessem as perguntas? E se eles decidissem que informação é relevante, necessária e importante? E se eles participassem de maneiras que considerem envolventes, criativas e relevantes em relação às questões levantadas? E aí ela finalizou perguntando para a gente, né, como é que a gente cria essas metodologias? These two situations were possible to use as examples of student initiatives, precisely because they were initiated by the student teachers. They posed the questions, they decided what information that was relevant or needed or necessary, or maybe urgent to share, and they decided how to participate. Initiatives that can possibly disturb the researchers' ideas of what data can be included. These initiatives that might trouble data in data generation. As duas situações acima são possíveis de usar como exemplo de iniciativas estudantis, precisamente porque foram iniciadas pelos graduandos em licenciatura. Elas fizeram as perguntas, decidiram quais informações eram relevantes, necessárias, importantes, talvez urgentes, para compartilhar, e decidiram como participar. Iniciativas que podem perturbar as ideias do ou da pesquisadora sobre quais dados devem ser incluídos. Iniciativas que podem prejudicar os dados na geração de dados. So coming to the theory, staying with the trouble, untroubling data and data generation. What does it mean? What is data? Why? Who decides what data is? And who decides what troubling and what is troubling data generation? How do we understand it? To actually see, feel, and hear what is there. By sharing extensive excerpts, as you have seen, it is possible to transparently show the student initiatives and following interactions with the researcher. From the researcher's point of view, of course, as these texts are chosen by me, I immediately failed this intention. I failed the goal regarding agency and participation through the whole process. So, what pieces would the students themselves choose? Ficando com um problema, permanecendo com um problema, problematizando, perturbando dados na geração de dados. O que isso significa? O que são dados? Por quê? Quem decide? E problematizando, perturbando a geração de dados. Como entendemos isso? Para realmente ver, sentir e escutar o que está lá, ao compartilhar trechos extensos, é possível, de forma transparente, mostrar as iniciativas das alunas, dos alunos e as interações com a pesquisadora do ponto de vista da pesquisadora. Como esses textos são escolhidos por mim, falho imediatamente nas questões de agência e participação em todo o processo. Que recortes os próprios alunos e alunas escolheriam. I chose this picture because what we talk about here is not only the discursive troubling of methodology, it's also material. So I can
just recalling this situation, we were hiking on the mountain, and this specific wooden piece, there are so many people who have touched it before us. It's completely, the word very, very nice to touch. And it's like you feel history through this. And this is a new, this is new for me to think both with words, with materialities and so on. But I think it's very important to grasp what troubling could be. It's not only the specific, what you hear or what is written. You can also touch it, feel it. Ok. Ela escolheu essa foto, não porque ela esteja falando só de metodologia, mas da questão da materialidade em si, do que é material. Então, esse é um pedaço de madeira que tem um caminho da escalada dessa montanha. Então, quando elas escalavam essa montanha, eles puderam tocar essa parte, acho que deve ser uma parte de apoio ali na escalada. Então, muitas outras pessoas também tocaram esse mesmo lugar. Então, você pode pensar essa materialidade como um modo também de sentir tantas outras histórias, tantos outros toques que passaram nesse mesmo lugar ali ao longo dos anos. Você esqueceu alguma coisa da parte final? Esqueci. So now it's time for us to work again. You have your reflections, your thinkings. So firstly, go back to your notes. Add reflections and comments related to ethical and methodological concerns in your work. And when you have taken some time, I would say give yourself some real good time. I think I'll give you 5 minutes. I think that's good. And after, I'll tell you when 5 minutes has passed. And please then share with the one sitting next to you. Because what we'll do after is that I think we will share amongst us what we are struggling with our data. Ela vai dar então 5 minutos para a gente voltar àquelas anotações que nós fizemos agora no início, que a gente converse com quem está do nosso lado e depois a gente vai falar com todo mundo, né? Discutir isso juntos, mas especialmente em relação àquelas questões que são ainda problemáticas para a gente. Né? O que a gente tem problematizado nas nossas metodologias, o que tem sido problemático nas pesquisas que temos feito. And what I want to say is, I presented some thoughts from what I think about. You might think, I'm completely out of record. It's okay. It's so okay. But I'm interested in your struggles, the ethical and methodological struggles. So it could be any, from your perspective, please. Ok, ela vai apresentar alguns pensamentos que ela tem sobre essas questões, mas ela está muito interessada em entender o que tem sido um problema para a gente, né, ético, metodológico, nas nossas pesquisas. Então, por isso esse exercício. Okay, so 5 minutes from now. Okay? Uma apresentação. Ou ela vai. Agora. Não, senão eu deixo o continuando, então só 5 minutinhos. É porque normalmente a gente não grava. Já acabou a apresentação, acho que agora vai ser mais a discussão. É porque normalmente a gente não grava as discussões. Mesmo que a parte que ela vai falar, as coisas que ela fala assim. Ela tá indo na hora que ela tá tendo, acho que essa parte da apresentação. Mais que isso.
Laura. Laura? Laura. Se a gente veja a nossa visão, quais são as lógicas das coisas básicas da nossa vida, de alimentação, de relação, de festejar, de se vestir, de se pintar, porque essas emoções que seriam lógicas de funcionamento, de são matemáticas, e elas são não tem mais nenhum problema dela, já resolvi todos. Resolvi, deu Profa, foi não, mas Okay, so the ones who haven't started talking to the person next to you, please do. I give you some time for that as well, and then we will share answers. So continue, please. Yes. Sorry, this is my problem. I just want to encourage the ones who are not talking to talk.
Okay, so now we are wrapping up this part, and I want us to learn even more together. So I will pass this one around, and I hope all groups want to share something, because as I see it, and the response I got from this conference is that sometimes we don't really turn things upside down and think about roles and ethics and so from the participants' perspective. So I'm curious to hear what you think about, and also curious to hear about your reactions regarding your projects. Ok, bom, aqui vai passar o microfone. Eu gostaria muito que todo mundo tentasse, assim, de algum modo, mas eu entendo assim, a ideia, aí vocês podem falar em português e não se sentir à vontade, e aqueles nomes que eu falei ali vão me ajudar a traduzir para aqui, tá bom? Ela está interessada em ouvir o que a gente está discutindo, a gente para ela é um ponto importante, né, porque o trabalho é sobre isso, pensar na perspectiva dos alunos a partir dessa perspectiva. Então, a gente vai passar o microfone para daí cada grupo comentar um pouco sobre o que pensou. And of course, it's okay to say no. I don't want to talk in the microphone. It's completely okay, but my research also shows that it's important to not only let the ones who say yes, me, talk. So I want to give the opportunity to everyone. Okay? Tudo bem? Sim, né? Se vocês não quiserem falar no microfone, tá tudo bem. Mas se puderem, a gente agradece muito. A gente vai gravar também depois, tá bom? Bom, dos que a gente estava discutindo aqui, né, que estava a Ângela e Fernanda, das escritas, acho que o que mais chamou a atenção de problemática foi o que a gente discutiu a respeito da Ângela, que foi sobre preservação de documentos, que foi o ponto mais, acho que mais problemático do trabalho dela, que ela está fazendo um trabalho histórico no Colégio Montessori e quase não existiam mais documentos do que ela estava investigando. Um minutinho. So they are talking there. The names, Ângela, José Augusto, and Fernanda. It's not here now. But what Ângela has been struggling with her research is a part that doesn't exist a lot of documents about her team. Preservação de documentos históricos. Yeah. E assim, durante essa trajetória de 2 anos de mestrado, o que nós observamos é que a preservação do documento fica com relação à cultura mesmo. Nós não temos uma forma então assim, por exemplo, durante a pandemia, será que nós nos preocupamos que esse período foi tão antigo, será tão importante na vida de 30 anos, 50 anos, para ser estudado mesmo? Será que nós nos preocupamos pensar assim, né? Questão da estudo futuramente, por exemplo. Nossa, peraí. É muito exemplo. Deixa eu só te interromper os tradutos da parte, você termina. They work with history of mathematics education, and one thing that struggle their work is we don't have a culture of preserving historical documents in Brazil. So it's a huge problem to them, and Angela was telling us about an example for the COVID situation time that we probably didn't think about that time in preserve some register about what we were doing there, and maybe we don't have now the documents to think a little more about that time and the adaptation that we made at the time. I don't know that
Não, não faço não. I was trying English, but my English is not as my French. That is possível usar. So, one thing maybe too that our group is in front of, I can say a kind of trouble, is when we develop the research with some theory, and this theory seems not to be good for look everything at once. So we must search another theory, a kind of network of theory. And one question that we have is the ethical questions and the methodological, and how can I go with this other theory, or maybe I don't know sufficiently the theory, so I think it's a problem. But we must look away because in our view, this theory is not sufficient. And she will speak later here. And another problem is that, for example, in some research that we develop with teachers, we had, Camila had, in fact, one bride person. And so the question is how consider in the research this teacher, because usually we are not, we don't know how take account the blind person or deaf people, so if we say, okay, you can participate in this action, but how can we actually develop this? And in our point of view, we have some very big troubles. We are trying to think about this. Camila will talk later about it. Eu vou falar rapidamente. Do you understand? Yes. If you want to add something in Portuguese, you can do that. If you want to add something in Portuguese, you can do that. Yes. Color your painting more. Eu vou só rapidamente falar o que eu falei para ela. Vocês entenderam, né, gente? Não, eu estava falando que no nosso grupo do EduMat, a gente tem se confrontado algumas das pesquisas que a gente tem desenvolvido ao fato de que a gente trabalha com uma pesquisa e, eventualmente, essa pesquisa parece não dar conta do nosso problema. Então, a gente vai buscar outra pesquisa, na verdade, em outro campo teórico, na didática da matemática, né? Por exemplo, a Camila está trabalhando com Chevalier e Freire. E aí, uma questão que se coloca, que nos parece bastante importante, é a discussão de até onde eu posso ir com essa teoria, ou com essa outra teoria, ou, por exemplo, a teoria A que eu estava usando não dá conta porque não dá conta mesmo, ou porque talvez eu não sei até onde ir com ela, né? Então, acho que é uma questão importante discutir. Tem atualmente uma discussão internacional sobre network de teoria, né? Rede de teoria, isso discutiu no doutorado. E a outra questão que eu falei, que é uma questão que eu acho até mais do ponto de vista metodológico, ético, é a questão de a gente faz, por exemplo, um projeto com professores, como é o caso da pesquisa dela, que a gente tem outro grupo, ela pega todo mundo e apareceu um professor cego. E do ponto de vista metodológico da pesquisa, no caso da Camila, como você efetivamente aceitar essa pessoa no grupo, né? A Camila fala, inclusive, de microexclusões. Causar microexclusões, né? Acho que essa é a grande questão, né? Não é macro incluir dentro de um grupo, para depois micro excluir, né? Que é uma prática muito isso. Porque é uma prática muito sutil a microexclusão, né? E aí, só contar que é porque o grupo se constitui numa modalidade online. Então, a dificuldade, vocês podem imaginar, né?
E aí a pessoa estava, um estudante cego, no Maranhão. Então, assim, há toda umas questões de funções, restrições que impedem. É só ler, não? Já falei tudo, né? Não, traduzi, que ela falou, né? Isso, I don't know how you say micro-exclusion, because we have exclusion means people cannot be say, for example, the group, but we have micro-exclusion. That means, okay, you can go in our group, but we don't have the conditions in order to that you can do your work like this. Thank you. The next time my English will be Na verdade, assim, Ok, uma questão assim, que eu fiquei pensando aqui com a Pana é a questão do comitê de ética, né? Porque eu estou pesquisando na comunidade do campo, uma escola que ela foi fechada, é extinta, e aí o comitê de ética devolveu meu projeto agora pedindo uma assinatura para a gente falar da escola. E aí eu entrei em contato com a Secretaria de Educação de lá, e a Secretaria falou assim, não, a gente não assina um documento para falar de uma escola extinta, não tem como isso acontecer. E aí o comitê quer que eu tenha um documento assinado. E aí a prefeitura, inclusive a gente falou com o prefeito que está lá agora, não, a gente não assina, porque a escola é extinta, por que assinar assim? Você vai entrevistar pais, você vai entrevistar ex-professores que não têm vínculo com nenhuma Secretaria de Educação. Então, não tem por que a gente assinar esse documento. Aí eu tive que pegar meu projeto, a minha pesquisa é falar dessa escola, que foi extinta. Eu tive que pegar meu projeto, inclusive é uma sugestão que veio no comitê, e não dizer da escola. Então, vou pesquisar uma comunidade, a implementação da comunidade. Tive que tirar o nome da escola para orar a Deus, que agora venha aprovado a minha autorização para pesquisar. E aí isso é muito angustiante, porque daí fica essa briga, né? Eu tenho que dar conta das questões aqui na universidade, e aí lá também eu tenho esse impedimento, né? Então eu estava comentando aqui com a Plana, daí por isso que eu quis abrir, assim, para acho que é uma problemática, não sei se acontece isso lá, como é que é lidar com comunidades, pesquisa em comunidade que ela orienta, né, para pesquisar. Eu falei certo. Okay, so Gleison and Pamela was discussing about the ethical VET. Plural education. Countryside education. Ethical VET, yeah, the committee of the university, that when students send their project to this VET, they return with some observations and needs that students must do in a way to do their research. So what Gleison was telling us is that he studies rural community, which had a school that he is interested in, but the ethical VET returned the project to him asking for a signature, formal authorizations from the municipal education secretary. But he can't have this signature because the school doesn't exist anymore. So there are no people that he can ask for the signatures, and so the VET committee, ethical VET,
doesn't give him the authorization to do the research. So what he is saying is that he rewrote his project and sent again, taking off the name of the school that he wants to study and promising that he is going to study community in general. And now he's praying to God to ask their signature and authorization to him to do his research. And he asking you if something like this happens to in Sweden. Well, not that schools all of a sudden don't exist, but we have the signatory problems and lots of ethical documents to sign. So I feel completely problematic. Tudo bem, ela sente a sua problemática, porque embora eles não tenham enfrentado nenhum problema com uma escola que já foi excluída, eles têm muitos problemas com o comitê de ética em termos de assinaturas e documentos que têm que ser providenciados para se fazer pesquisa lá também. Thank you so much. Let me just see how many groups do we have. 1, 2, 3, 4, 5, something. Okay, so I want all these groups to have the opportunity to talk. Okay? Oh yes. Kicki, we're thinking about your presentation when you talk about the possibility to research teacher present their thoughts, how they think about our how is important to them. Yes, and in this morning we were discussing about how it's hard for us in PhD program here to give this possibility to PhD students to think what type of research, what type of framework they want to explore, because sometimes we think sometimes it's hard to us give this space of freedom for our students, PhD students sometimes, and we want to discuss with you how is this situation for you with her PhD students like Bruna and Laura and the others, because for us, for me and for them, sometimes it's hard to see these possibilities. Porque a gente estava discutindo hoje de manhã, a gente viu a apresentação dela para pensar como os estudantes da graduação, né, o que eles querem fazer, e para a gente, na nossa discussão de manhã, o que ficou foi como às vezes é difícil a gente ter esse espaço de liberdade com o próprio estudante de doutorado, muitas vezes, né, espaço de liberdade de transitar, até mesmo por conta da estrutura do programa, que muitas vezes tem muitas disciplinas, e muitas vezes está ligado ao que o orientador trabalha, né? O problema que a Thaís, talvez, Thaís mais a Thaís não sei se enfrenta, né? Mas tem toda uma relação que às vezes impede esse espaço de liberdade, né? De possibilidades também, que o mestrando, o doutorando pode experimentar durante a pós-graduação. Como que ela vê isso, né? Como ela vê, como ela vive isso com os próprios estudantes dela. Nossa pergunta. Thank you. I'm not. Are you trying? Yes, please. But my English is worse than I'm sorry. Please try. We discussed about two troubles. One trouble is about I think it's ethical and methodological trouble.
because my group work with oral base. So we make an interview, then we transcribe this interview and use just the paper, not the oral base. So for the research, I think we just use the describe, not the oral bits. So I think this is an ethical and methodological trouble because sometimes with the research situation, we will work with a community, a rural community, and we will make some interviews. And then, how can we devolver? How can we return this date, this interview for the community? Because we just the results, the research stay just here in academy. Not return for the community, and I think this is a problem when we work with the oral base. Can I say something about this? Yes. Isso porque ela falou que só ia tentar. I speak in Portuguese first. Eu falo em português aí, vocês podem me ajudar depois, porque eu também não dou conta, né? Mas acho que do que a Carla está falando desse retorno, tem um outro ponto também, que é do quão relevante a pesquisa é para aquele grupo. Eu vou tentar escrever para ela, acho que eu não dou conta, mas uma experiência muito singular que a gente teve, que foi de conversar com 2 alunos indígenas, por quase 2 horas, fazendo perguntas, e lá pelas tantas a gente falou assim: e vocês, que perguntas vocês têm para a gente? Nenhum. Sim. Quer dizer, o que estava acontecendo ali, estava acontecendo numa direção muito particular. Né? Não estava acontecendo para todo mundo a mesma coisa. Né? E isso, para mim, parece ser um problema ético, né? Que vem junto com essa questão da narrativa. Bom, eu vou tentar. I will try to speak with you in English, but it's very difficult to us. In the research with the indigenous people and the other groups that not stay in the university or maybe stay the first time in the university. Ok, eu continuo só para a gente ajustar, que está muito alto. Sorry. It's difficult to us to understand that when the research is significant to us and to them. Sometimes we was speaking with 2 indigenous students from the university, and 2 hours after we start, with many questions to them, we ask, do you have any questions to us? And they say, not. We don't have a question to you. And was put us in trouble about that situation. What do we do that with them? This is an ethical problem to us, I think, in the same group that Carla and Gleison talking about. Thank you so much. We're all talking about very interesting issues. How about you guys? Are you here? Who wants to talk?
Então, a minha primeira questão... Então, descalculia é um transtorno específico de aprendizagem em matemática. Então, a maior questão é também encontrar pessoas que têm descalculia e será que essas pessoas iriam querer participar? E como que eu poderia contribuir também com elas, auxiliar, não só eu ter essa recepção, receber as narrativas de vida dela e não ter uma participação ali além disso. Não só colocar no papel a história das pessoas. You want to try to translate? No. Okay. Oh my gosh. Lara is telling us that her work. I think we need the microphone set. We are recording. And what Lara is telling us is about her research, which is about dyscalculia. Dyscalculia? Yes. Someone with Google Translate. Yeah, I got it. And neurodiversity. And I think that struggling is about how to find those people and how to do a research in a sense that her research can contribute with this community and not just she going there and taking some data for her research. So how to do a research that give us more than a paper or a title and a certificate and something else. Yes, we have like 8 more minutes. Okay, 8 minutes. We will make it. We have this group and we have you, and then we wrap up. Yes. Hi, Kate. Kicki. I'm sorry. I don't speak very well, but I try. My research is involved LGBTQ community, and I will make podcasts, and this is my struggle. Because that people suffering. Thank you. I can do that translation. And that people suffer. And I will make podcasts that people and show the other people's the homophobic situations, the prejudice and others. Acho que era isso. Eu tentei, mas esse é o problema. E agora falando em português forte. Então, eu falei pra ela, o que eu tentei falar pra ela? A minha pesquisa ela envolve a comunidade LGBTQIAPN+. Eu não sabia falar o A e o mais, eu dei uma... E aí, assim, trabalhar com podcast com essas pessoas é um pouco complicado, porque como é que eu vou expor a vida dessas pessoas, o sofrimento dessas pessoas, a homofobia que elas sofreram num podcast como se fosse um programa público aqui para todo mundo ver, sem ter esse cuidado ético. Porque ao mesmo tempo que eu estou produzindo com essas pessoas, eu já passei por isso também, eu sei como é, e eu não quero falar, olha aqui como essa pessoa sofreu, eu quero mostrar o que acontece no meio acadêmico, no meio escolar, e mostrar e trabalhar com essas pessoas para que isso não ocorra mais, sabe? E auxiliar não, esquece essa última parte. É isso. Thank you so much for sharing. I think
I got it in English first. Did you hear it in Portuguese? Yeah, good. Thank you. Are you presenting this group? For this group? Okay. I'm gonna try in English. Let's see. Laura and I were talking, and first, thank you for your talk because you put us to think a lot. And then I talked to Laura, and Laura talked to me about what was what we were thinking, and it's kind of similar. We're working in a research. Both sides things. Both sides. Both sides what a concept is or is not. For example, in our group research, we're thinking about humanized use of digital technology. And who decides that something was in fact humanized? The researcher or the group? Yes. Thank you so much. I would love to talk more with all of you. Do you want to add? Yeah, Portuguese. Eu estava falando para ela que eu estava conversando com a Laura e eu compartilhei com a Laura o que eu estava pensando e a Laura comigo, e a gente percebeu que era um pouco similar. E a gente agradeceu a fala da Kicki porque ela colocou a gente a pensar na pesquisa quem decide as coisas, né? Então, eu dei o exemplo da ideia de uso humanizado de tecnologias digitais que a gente está tentando pensar, né? Quem decide que um uso ou uma experiência foi de fato humanizada? É o pesquisador ou é o grupo que estava envolvido com aquela experiência? Thank you so much. And the last group. Bruna? Yeah. Do you want to talk? No, you don't have to. You can always say no. Yes. So I think my problems you kind of know. So I'll try to talk a little bit of the problems that Luzia had brought to the conversation. So she said about how her research now is moving towards trying to make sense and to put some value in some kind of discourses that have been raised, but at the same time, this claims for an inclusive practice to think about these discourses, but this practice, she can make that all inclusive because there are certain kind of discourses that is very hard to do. So, for example, flat Earth or like global warming, this type of things. So, how far we can get with this trying to make everybody have a voice. Então, em português, uma das coisas que a gente discutiu foi um pouco isso de tentar valorizar diferentes discursos e diferentes tipos de conhecimento, mas ao mesmo tempo dos limites de se fazer isso, porque tem alguns tipos de conhecimento que a gente não consegue lidar muito, como por exemplo pensar terra plana ou discursos contra o aquecimento global. Once again, thank you to you guys because you are enriching my experiences about this, and I can see that we are struggling with stuff. The ethical concept. I mean, how do we deal with those issues? In Sweden, there is like being given access is an administrative horror, I would say. So from the researcher's perspective, being given access is problematic. What I want to turn us also to is this issue. Who decides? What is important? How do we work with these LGBTQ and all these other letters that I haven't learned yet to make the choices
of what is important to them, and to not become we and they, to become an us community doing this research together. It's a struggle, but I think we have to fight for it because we work with human beings and we walk, as Profa would say, we walk with them. Ela agradeceu porque ela entende que ouvir, né, outras pessoas enriquece a experiência dela, as coisas que ela tem pensando sobre isso, que todos nós temos questões, problemas, né, desafios nas nossas pesquisas, mas as questões éticas, elas são particularmente difíceis e importantes de serem enfrentadas, né, e que elas passam sempre por essa questão de quem é que decide o que é importante, e aí a gente já pode cair numa armadilha de pensar o que é importante para mim, ou então o que é importante para os outros, mas talvez seja uma direção nos pensar como comunidade e aí então juntos mapear o que é importante para essa comunidade, que essa é uma coisa que vale a pena anotar por ela. And one last word, I think by integrating us together, we can get rid of this deficit idea that they have problems, we are going to solve them. Okay, so let's move. We move to another space where we explore issues together, and we might even not be the ones putting the last word into a paper. We need to dare to collaborate with the people involved. That's what I hear, and I will definitely follow what we're doing here because it's so many interesting things going on. Thank you. Ok, então ela finaliza então dizendo que a gente pensar sobre isso, né? O que é que nos coloca juntos, né? E como é que a gente pode se reposicionar nesse espaço que não seja nessa ideia de eles têm problemas e nós somos aqueles que podemos ajudar eles a resolver esses problemas, né? Que a gente pode mudar para um outro espaço em que a gente pode explorar coisas juntos e em que todas as pessoas que estão envolvidas precisem ter um espaço para participar desse envolvimento, efetivamente. Thank you. So thank you. E agora a gente tem um intervalo até as 15h30.